Oi, gente! Tudo bem? Hoje a gente inicia o nosso primeiro podcast, né, Fê? Qual é o nosso nomezinho aí, Fê? Bastidores da Vida Atípica. Então a gente vai iniciar esse podcast hoje agradecendo muito, de coração, todas as pessoas envolvidas até a gente chegar aqui. Primeiramente, aonde a gente está, Fê? A gente está no projeto XPXT, no estúdio do Rodrigo e da Elis. A gente quer agradecer vocês, muito obrigada por ter cedido esse espaço para a gente. A gente também quer agradecer ao Dr. Gustavo Bispo e à sua esposa Andréia e ao meu sócio Carlos Fortuoso também por ter dado a oportunidade de ter abraçado essa ideia com a gente, de ter tornado isso aqui real, tirado do papel. Eu falo que normalmente a mãe atípica, né, ela começa a ter ficar invisível à sociedade. Sim. Então, junto com a Fernanda, eu vi a possibilidade de trazer de novo que nós não fiquemos invisíveis, né? Sim, e nem refém dos laudos. A Fernanda chegou na minha vida assim, né, Fernanda? A Fernanda chegou numa live que a gente fez com o Felipe, né, com o Felipe Beccari. E essa live a Fernanda viu e abraçou a ideia do projeto e está comigo já há 1 ano, na luta. Para quem me conhece sabe, a gente tem um projeto social com mães de crianças especiais. Então, a gente fala que são mães atípicas que são cuidadas pelo Projeto Dino. Então, o Projeto Dino também me trouxe aqui, né? Não vou você falar, como que a Keila chegou aí com essa história. Tem muitas mães por trás dessa história, né? Tem muitas histórias por trás de tudo isso aqui. O que é ser uma mãe atípica? Como que é ser para você esse mundo atípico, ser mãe atípica? Conta um pouquinho do que é a Cristal, do que é o seu dia a dia, como que funciona aí essa vida? E assim, não é fácil, é um desafio diário. Eu posso falar que eu tô numa fase boa, né? Começo pra gente é mais difícil, né? Mas vamos lá. Então, eu me chamo Fernanda, eu sou arquiteta, eu tenho 2 empresas, eu tenho uma empresa de arquitetura e eu trabalho em sociedade em uma construtora. A minha filha tem 8 anos, ela se chama Cristal. Que linda, perfeita. Ela tem uma síndrome rara, se chama deleção 1P36. Então, tecnicamente, falta o pedacinho 36 em uma das duplas do cariótipo 1. É uma síndrome que ela não é muito estudada. Então, a gente não tem muita informação na internet. E é uma síndrome que causa muitos sintomas na criança. E, graças a Deus, a Cristal só tem atraso de desenvolvimento, atraso do cognitivo, tinha convulsões, né? Mas, graças a Deus, desde os seus 2, 3 aninhos, ela nunca mais teve. A gente parou com o anticonvulsivo. E eu sou mãe solo. E a Cristal, ela vai para a escola de manhã. Ela vai para uma escola regular, que é a escola que eu estudei a minha vida inteira. Que legal, né? E à tarde, ela fica com a babá. Ela faz terapias. Ela faz terapias 3 vezes por semana. E a babá fica com ela, acompanha ela na terapia e fica com ela até o final do dia. Porque a gente precisa, né? Durante muito tempo, ela ficou com a minha mãe. E agora que a gente está morando sozinha, eu precisei contratar uma babá para conseguir dar conta de tudo. Dou conta de tudo do jeito que eu gostaria? Não. De jeito nenhum, né? Não, a gente sempre vai achar que a gente pode fazer mais, né? Sim. Mas, graças a Deus, eu tenho, assim, um apoio muito grande da minha família, da minha mãe. Sempre que eu preciso, ela tá lá. Da babá, da Janinha, que cuidou de mim, cuidou dos meus irmãos. Então, assim, eu consegui... Acho essa história incrível. Eu arrumei a melhor babá do mundo, né? Exatamente. Dá pra sair de olhos fechados, né, Fê? Exato. De casa e confiar, né? Exatamente. Eu vou trabalhar tranquila, né? Então, assim... A Janinha, no começo, ela falava, Fê, tá aqui a listinha de compras, vai lá comprar as coisas. Mas, assim, na correria eu não comprava, né? É muita coisa pra gente fazer. Então, a Janinha já vai conhecendo a minha rotina. Então, ela vira e fala pra mim, tamo no mercado, tira foto. Já tá resolvendo a vida, Exato. Né? Eu levei a Cristal, a gente veio aqui no mercado aqui do lado. Você acredita que a gente veio a pé?
E você fica, meu Deus, na rua, as duas. Para quem não sabe, a Cristal tem um pouco de dificuldade, né, para caminhada, né? Exato. A síndrome da Cristal, um dos pontos é que as crianças, elas são mais hipotônicas, elas são mais molinhas. E a Cristal, ela teve muita dificuldade para sentar, para levantar a cabecinha. Os médicos falavam para mim, a tua filha é uma caixinha de surpresa. A gente não sabe se ela vai andar, se ela vai sentar, se ela vai falar. Né? E hoje em dia ela anda, ela senta, ela abaixa, ela levanta, ela fala que quer. Já tem uma palavrinha ali, né? Ela se comunica muito bem. E, Fê, me conta assim, como que foi para você receber, assim, a informação que a sua filha seria diferente? Né? O dia que eu recebi o diagnóstico não foi muito legal, né? O doutor virou e falou assim para mim, olha, mãe, a sua filha tem essa síndrome aqui, escreveu bem grande num papel. E ela é uma caixinha de surpresa, tá? Não é uma síndrome muito estudada, não tem muita informação em livro. Então, assim, você dá uma entradinha lá no Google, dá uma pesquisadinha para você ver como que funciona. E a gente não sabe se ela vai andar, se ela vai falar. Que legal, né? É isso. Não me deu uma direção nem nada. E aí eu pensei assim, eu não sabia nem se aquilo era bom, se aquilo era ruim. Né? Tudo era novo. Tudo era novo, né? E foi bem sofrido procurar tratamento bom, procurar tratamento no público, que a gente sabe que não é fácil. Não é nada fácil. Procurar uma escola que aceite seu filho, né? Que acho que gente. Escola é uma caixinha de surpresa. Que acho que isso também é um outro assunto que a gente vai trazer bastante. Depois que eu comecei a conviver com a Keila e com o Bernardo, a gente acha que ela pode ter um espectro autista dentro da síndrome dela, porque ela e o Bernardo são muito parecidos. Muito parecidos, né? Até os flaps, né? Eles se dão muito bem. A Cristal, ela é uma criança que ela não liga muito para as crianças. Ela gosta de lidar com o adulto, porque ela consegue se comunicar melhor, porque ela se comunica com o olhar, né? Sim. Com os gestos. E quando ela tá perto do Bernardo e da Keila, é muito engraçado. Assim, ela ri, né, o tempo inteiro. Ela ri o tempo todo, ela tá sempre feliz, assim, o Bernardo senta do lado dela para brincar com ela, para olhar o que ela tá assistindo no celular, e ela deixa. Coisa que com as outras crianças, assim, é meio que assim, né? Não chega muito perto, mas não por mal, é o jeito dela, né? Então eu falo que assim, a gente se conheceu há pouco tempo, mas parece que eu conheço a Keila faz tempo, anos. Né, amiga? Exato. A Fernanda... Eu falo assim, que no nosso mundo atípico, né? Muitas das vezes, amizades que não eram amizades, elas vão embora, né? Então, quem era realmente o seu amigo vai estar do seu lado. Sim. Mas quem frequentava a sua casa vai embora. Sim. Mas, para mim, a melhor coisa do mundo atípico foi as amizades que chegaram. Sim. Né? Porque as amizades que chegaram pós o diagnóstico do meu filho são as amizades que estão comigo. Né? E tem as amizades da infância, né? Eu não vou citar nomes, porque senão vai dar briga depois, mas assim, eu tenho amigos de infância que abraçou a ideia de estar comigo, né? Nessa batalha, nessa luta. E aí, se eu faço um evento com as mães atípicas, você vê que seus amigos de infância estão ali. Sim. Mas aqueles que eram amigos de ir na sua casa, não vão, né? Não vão. E muitas das vezes parece que a gente transmite, né, algo, Sim. né? E assim, não é que a gente perde a amizade, a gente perde o convívio, né? A gente descobre que tem a diferença entre amigos e colegas, né? Sim. Então não é que a gente deixou de gostar nem nada, mas a gente percebe que muda. Né? Muda muito. O olhar com a gente muda. E às vezes não é nem por mal, às vezes porque a pessoa não sabe lidar com a situação, né? Não sabe o que falar, não sabe como que pode ajudar, o que pode falar, né? Sim. Recentemente eu estava em casa falando com meu marido sobre isso, né? Eu me sinto, às vezes, só pelos amigos que eu perdi. Porque você tinha você tinha uma necessidade daquelas pessoas estar perto de você. Sim. E às vezes você sente falta delas. Sim. Porque não é só... Porque, vamos dizer, o Bernardo, ele tem muita dificuldade de estar em lugares. Que muitas das vezes os nossos amigos não nos convidam mais porque, assim, vai levar, né? Não sei lidar com a situação, como vai ser, né, Fê? Não é um ambiente muito propício para eles. Então, a dica. Tem dica. Eu vou dar uma dica, galera. Uma dica que os amigos que se preocupam faz.
Keila, você vem na minha casa. O que eu posso fazer para que o espaço que o Bernardo vai ficar esteja apropriado para ele? O que ele come? Você mesmo esses dias. Amiga, Exato. compra um miojo? Qual miojo? Né? Gente, meu filho come miojo, é restrição alimentar. A gente está tentando tirar, mas come, tá? Então, assim, porque vai ter os mimimi, né? Ah, come miojo? Come. Meu filho é autista, tem restrição alimentar, então é isso que ele come. Não é só isso, mas é uma das coisas que ele come. Então, assim, eu acho que você ser amigo hoje de uma mãe atípica, de uma família atípica, é isso, né? Não pensar só como vai ser, mas como que eu posso fazer para que aquela mãe esteja num ambiente seguro, mais gostoso. confortável. Por ignorância, né? De não saber como lidar. Então, eu vou tirar para evitar que ele quebre, mas não é assim, gente. Não é assim, gente. Assim, a Perguntar ideia aqui... não dói, tá? Exato. A ideia aqui é a gente passar um pouquinho para vocês da nossa vida, do nosso dia a dia, para vocês verem que, assim, não é de outro mundo, né? A gente consegue... Vocês podem saber lidar, vocês podem perguntar, vocês podem tirar dúvida. Tem muita coisa que dá para fazer para ficar mais próximo da gente, né? E tem alguma coisa que você gostaria de deixar para as pessoas, para falar assim, para essa mãe que está recebendo um laudo hoje com a síndrome da Cristal, que é uma síndrome rara, mas não é porque ela é rara que ela não acontece, né? Então, hoje, uma mãe que recebesse a informação que o seu filho tem a mesma síndrome da Cristal, qual o recado que você daria para essa mãe, Fê? A gente tem 2 caminhos que a gente pode seguir. Tá. A gente tem um caminho que a gente pode ir na sofrência, viver reclamando, ver o lado ruim das coisas, minha vida acabou, como é que eu vou fazer, né? Porque durante um tempo eu vivi muito assim, né? Por que comigo? Porque eu, mãe com 19 anos, tive que ter uma filha especial. Como é que eu vou saber lidar com isso? Não vou conseguir viver minha vida. Durante muito tempo, eu pensei assim, né? E a gente tem a segunda opção. Tudo bem, não é fácil, não estou aqui romantizando, não estou aqui falando que... que não dá para romantizar, né? Não, exato. Mas vamos ver o lado bom, vamos ver o lado positivo. Vamos entender que, assim, se veio para mim é porque eu tenho condição de cuidar, é porque eu tenho condição de ir atrás, de pesquisar, de ir além. Né? Quem me vê com 19 anos me vê aqui hoje e fala, nossa... Olha a Fernanda, onde ela chegou, né? Tô aqui. Eu penso assim, tem gente que fala assim, propósito, por que que a gente... Eu acho que... Eu vou falar uma frase agora que vai ficar sempre aqui nesse podcast. Levem com vocês mães atípicas, pessoas que estão chegando agora nesse mundo, recebendo laudo. Coloquem, é uma frase que eu vi de uma mãe numa reportagem, que ela fala assim, não é por que a gente tem um filho especial, é para que a gente tem um filho especial. Exato. Né? Então, eu acho que se a gente colocar na nossa cabeça que é difícil, porque, como você falou, eu acho que não tem como romantizar, né? Ontem foi um dia que eu chorei no colo do meu marido por horas. Porque você olha e você fala, meu Deus do céu, eu poderia estar em vários lugares, eu poderia estar fazendo várias coisas. E não é que você é refém daquilo, mas se você deixar, você se torna refém daquilo. Exato. Né? Então, assim, ontem eu acordei 3 horas da manhã com meu filho conversando. Eu poderia fazer o quê? Dormir. Tá tudo fechado? Deixa ele lá dormindo. Só que a gente não consegue fazer isso, né? A gente quer acompanhar aquilo ali, estar ali. A gente quer dar conta de tudo, né? A gente quer dar conta de tudo, né? Como toda mãe, né? Como toda mãe típica, como toda mãe atípica, a gente quer dar conta de tudo, né? E não é só mais mãe atípica, né? Igual você tá falando. Eu acho que todas as mães querem dar conta de tudo. Exato. E a gente não consegue. Sim. E eu tenho uma irmã, a Kézia, que fala sempre assim pra mim. Nem sempre você vai dar conta. Então, assim, não tem como você não sentir dor. Né? Sim. Não é fácil. Não é fácil, né, Fê? Eu acho que você acordar todos os dias e vai ter um detalhe que vai mudar aquele dia, né? Então, não tem como, assim... nós que somos... As mães típicas também, mas nós acontece muito mais frequente, né? Ficou doente... Quando o Bernardo começa a tossir, eu já fico desesperada. Sim. Porque eu sei que ele não toma remédio, eu sei que eu vou ter que medicar na veia. Então, assim, é uma criança que não vai ter nenhum tipo de maneira de deixar ela em casa. Nossa, o Bernardo precisa tomar remédio 10 dias. Vai ter que internar, porque ele não toma remédio via oral. Então, é todo um processo. Então,
Eu acho que as pessoas precisam entender que às vezes as pessoas falam, ai, vocês reclamam demais, né? Essas mães atípicas se acham muito coitadinhas. Não, a gente não é, muito pelo contrário. Né? É que não é fácil. Durante muito tempo eu vivi na reclamação, eu pensava, por que comigo? E tem duas opções, né? A minha mãe, te amo. Olha lá pra mãe, lá na câmera, mãe, te amo. Obrigada por passar muito conhecimento para mim. Porque a minha mãe, ela sempre foi do pensamento positivo, ela sempre foi das energias, ela sempre acreditou em algo mais, a gente sempre acreditou em algo mais. E... Ela vai se emocionar, porque falar da mãe é difícil, gente. Mas tá tudo bem, né, Fê? E isso fez toda a diferença. Porque ela botou tanto isso na minha cabeça que, assim, mudou a minha vida, né? Então, assim, é óbvio que a gente tem a opção de escolher se a gente vai reclamar o dia inteiro ou se a gente vai agradecer o dia inteiro. Então, voltando, o que eu faço? Eu boto as minhas musiquinhas, eu preparo o café da manhã da Cristal e eu agradeço por tudo. Eu agradeço pela minha vida, pela minha saúde, pela saúde da minha família, pela saúde da Cristal, por ela estar numa clínica boa para fazer tratamento, por ela estar numa escola boa. E vou agradecendo, assim, sabe? Sim. Eu agradeço pelo meu apartamento, agradeço por tudo. Agradeço pelo meu escritório, pelas minhas funcionárias, pela minha amiga Keila, por estar nesse projeto de Gina. Eu tô lá. E vivo nisso. Tá. E vivo nisso constantemente. E aí, de certa forma, a gente emana tanto isso para o universo que uma hora a gente começa a colher. Tá. Né? Então, assim... É uma coisa que você sempre falou pra mim, né? Pensamento positivo, né? E é isso que eu quero tentar passar muito aqui para vocês. Porque, o pessoal pode pensar, nossa, mas é só agradecer que vem? Não, não é, gente. Não é só agradecer, é trabalhar também. É trabalhar, é assim... Esperança, né, Fê? Exato, é agradecer, é fazer e é confiar. É aquela fé que a gente fala, é confiar na vida. Não interessa o jeito que a vida vai mandar para você. Ela vai mandar. Acredita, confia. Não vai ser do jeito que a gente quer, nunca é. Só que é sempre melhor. Sempre. Né? Então, assim, a gente veio com essa ideia do podcast para mostrar um pouquinho da nossa vida, para trazer, assim, conhecimento para vocês, conscientização do nosso mundo, para mostrar para vocês que mãe atípica não vive só para cuidar de filho, né? Não. A gente é muito mais do que isso. E, assim, a gente veio com a ideia do podcast. Né? E a gente tava com essa ideia tão, assim... eu quis passar muito essa empolgação para Keila e o universo simplesmente foi abrindo as portas. Foi colocando as situações na nossa vida até a gente chegar aqui, né? Exato. E é mais engraçado que quando a gente chegou e contou quando eu cheguei aqui, que o Rodrigo começou a falar a história do que por que existe esse podcast, né? E aí eu falei assim, Fernanda, você contou a nossa história para ele? Aí você olhou para mim e falou, não. Falei, meu Deus do céu, né? Como casa, né? Exato. Casa, então a vida... Os propósitos, né? Vai chegando, né? É sintonia, né? Sintonia então, e acreditar, né? Muitas mães, às vezes, vão olhar e vai falar, é muito fácil, né? Só agradecer. Porque, assim, a gente tem uma realidade, várias realidades de mães nesse mundo diferente, né? Sim. Dentro principalmente dentro do que a gente vive todos os dias, né? Muitas das vezes eu escuto mães que ligam para mim e me mandam mensagem e falam assim, poxa, abri a geladeira e só tem água. E graças a Deus que ela fala isso para mim, porque eu corro atrás de alguém que possa levar alimento. Exato. Né? Então, se a gente existe para um propósito. Né? E qual é esse propósito? Que essas mulheres que estão do nosso lado, porque a gente não consegue, gente, abraçar o mundo todo, mas a gente consegue plantando, né? Sementes, que hoje eu falo que as minhas mães do Projeto Dino somos uma rede. Sou mãe atípica. Não vou romantizar mãe atípica, porque é uma história que começou dolorida, né? Eu acho que eu criei para todas, né? Eu criei 2 filhos trabalhando, mas eu venho de uma família muito estruturada, familiar. Eu falo assim, a gente tem muita amizade, muito amor entre nós, mas financeiramente uma família que a gente pegava resto de feira para viver. E tá tudo bem, porque a gente comia junto. Né? Então, assim, tem dificuldades. Né? Você ser uma mãe atípica hoje, no momento que a gente está vivendo, que a fila do SUS é gigante. Sim. Né?
recebeu o diagnóstico, legal. E aí, o que eu vou fazer com esse diagnóstico? Né? Para onde eu vou com esse diagnóstico? Sim, né? Porque Então, terapia não é barato. terapia não é barato, o convênio normalmente não cobre todas, né, as terapias. É muito difícil você receber um diagnóstico e é muito difícil o que vou fazer com ele, né? Sim. Eu choro, né? O que eu Sim. faço com esse diagnóstico? Não, e assim, a gente tem que chorar, tá tudo bem chorar. Mas aí a gente escolhe chorar a semana inteira. Ou só chorar 20 minutos ali, se jogar Exato, e vambora, né? Se permite ficar triste, se permita chorar durante 1 hora, mas depois recupera. E vamos ver o que a gente vai fazer. Porque falam assim, é difícil. Porque assim, eu tenho mães, eu posso dar aqui 3, 4, 80, vamos dizer, né? Vamos dizer que eu tenho quase 80 mães hoje num projeto, que cada uma tem uma história diferente, né? Tem a história, gente, a maioria é solo, tá? Então, assim, a gente tem mães que não têm o que comer hoje, a gente tem mãe que não tem remédio para dar, porque nossos filhos, a maioria das nossas crianças tomam algum tipo de medicamento. A gente tem mães que não têm o que comer pela manhã, a gente tem mães que não têm emprego, a gente tem mães que estão fora do mercado de trabalho há anos. Então, assim, cada mãe vai lidar de uma maneira. Né? E tem as mães que todo mundo some, ela fica sozinha. Então, não adianta a gente romantizar que a vida atípica é linda, não é linda. Né? Ela é sofrida, porém, existem possibilidades e formas da gente fazer que isso traga para nós também uma visibilidade de poder transformar e proporcionar para elas que melhorar a vida delas. Da forma que a gente pode. Então, o diagnóstico do meu filho Bernardo veio com 2 anos. E daí para frente... Como é que foi no dia? Foi sofrido igual o meu? Foi sofrido porque eu sabia que existia essa assim... Você sabia que ele era diferente? Que ele era diferente. Eu sabia que existia o autismo, tá, gente? Mas eu não sabia o que era, né, o TEA. Então, receber essa notícia foi bem complicado. Na época, eu tinha uma colega, Renata, que me auxiliou naquele momento ali que eu cheguei do médico. Levei para o meu esposo à noite, levei para os meus filhos. Engraçado que parecia que estava todo mundo preparado, sabe, para receber. Mas a gente, mãe, tá sempre assim, né? Poxa vida, né? Porque eu, né? E eu recebi o diagnóstico do Bernardo durante uma semana, doeu muito, cara, assim, doeu muito mesmo, sabe? Porque você começa a olhar que a sua vida dali para frente, não que ela acabou, mas que nasceu uma mulher, nasceu uma nova mãe e novas oportunidades. Então, que oportunidades são essas? Né? Então, foi quando eu falei, vamos fazer desse limão aí uma limonada, né? Se tem um propósito no meu filho, que seja um propósito bom. Foi sofrido, eu tive que parar de trabalhar, né? Foi uma opção minha e do meu esposo que eu parasse de trabalhar, porque eu tenho um esposo que abraçou a ideia, graças a Deus. Eu sou muito grata a Deus, porque eu tenho um esposo que falou, amor, é assim. Vamos ter que se desdobrar. Meu sogro também, que é hoje eu falo que meu sogro é o meu maior apoio, né? Ajuda na escola, ajuda a trocar, ajuda a fazer tudo. E é o melhor vô que ele pode ter. Então, assim, tenho meus filhos também. A Júlia está longe, mas o Arthur está sempre aqui ajudando e me auxiliando no que eu preciso. Está aqui, aliás, assessor, por aqui. Né, Arthur? Meu Arthur é meu assessor. Cuidando aqui das fotos. Está cuidando das fotos, dos bastidores. Então, assim, foi dolorido. É dolorido. Sim. Porque todo dia você acorda com uma possibilidade de estar muito bem e não estar muito bem. E, assim, sempre vai ser, porque a gente não sabe se o nosso filho, né, se os nossos filhos vão se tornar independentes um dia para saber lidar com o mundo aí fora, né? Sim. Ou se eles sempre vão precisar da gente de alguma forma. Sim. Né? Então, a gente sabe que lidar com o mundo aí fora não é fácil. Não é fácil, não. Né? Não. Então, a gente que é mãe atípica... Por mim, eu guardava num potinho para ninguém machucar, né? Para ninguém tá aqui do não sofrer ladinho, bullying, né? para não fazer nada, né? Sim, exato. Eu não sei você, mas eu tenho um grande medo de soltar o Bernardo, assim, de levar para a escola. Hoje ele está numa escola que é da inclusão real, fora do papel, né? Então, assim, hoje eu confio em deixar o Bernardo na escola, mas aí tem as próximas escolas, tem as próximas coisas que vêm pela frente. Você fala, meu Deus do céu, não é que a gente precisa mudar o mundo para receber essas crianças, mas o mundo precisa saber receber, né, o mundo tem que estar preparado. Né? Preparado. E a maioria das escolas não estão. Eu acho que a preparação para essas pessoas vem daqui, né? Sim, como a gente pode levar para vocês conhecimento. Sim. Porque às vezes você não lidar
tá tudo bem, porque você não sabe lidar. Mas, às vezes, daqui dessa mesa vai sair algo que vai levar, poxa vida, né? Não, mas as escolas, assim, elas têm que também estar abertas a receber, né, o novo. A escola do Bernardo está aberta. A escola da Cristal também está aberta. Mas não são todas, né? Diretores aí abram oportunidade de mães, de filhos especiais. A gente não está falando só de autismo ou da síndrome da Cristal. A gente está falando aí de mães de raros, mães de Down. E assim, até pegando esse gancho da escola, Keila, muitas escolas me disseram não. Muitas, né? Muitas. Então, assim, vocês acham que foi fácil achar a escola para Cristal? Que virou e falou assim, pode trazer, Fê, pode trazer, que a gente dá um jeitinho, né? A gente vai cuidar, a gente vai entender como funciona. Não, as escolas, elas falavam para mim assim, mãe, mas a sua filha usa fralda ainda, né? Nossa, fralda, né? Mãe, mas ninguém quer limpar, ninguém quer auxiliar. Mas a gente não tem auxiliar aqui para ela, né? Mas é que a primeira série é no andar de cima. E ela tem dificuldade de andar. Então, é que ela não come sozinha, né? Você precisa ensinar ela a comer sozinha. Como se fosse fácil. Aí, e assim, já saí chorando de muitas escolas, né? Porque eu pensava assim, bom, a escola da Cristal, que ela estava, vai até os 5 anos. Eu vou colocar ela onde, né? E assim... Esse pensamento que eu tenho. Falo com orgulho que ela tá no Dominus Vivendi. E eu estudei lá desde os meus 2 anos. E, assim, a diretora, ela me deu aula. A auxiliar que cuida dela cuidou de mim, né? E ela, né, a diretora, Mayra, obrigada por isso, falou pra mim assim, pode trazer a Cristal. A gente vai aprender a lidar com as situações. A gente vai aprender a lidar. Fica tranquila, a gente vai dar um jeito, a gente vai conversando, a gente vai fazendo reunião, a gente vai entendendo o que funciona pra ela, o que não funciona a gente vai te falando, vai te pedindo ajuda. Vamos marcar reunião com as terapeutas da Cristal, né, pra gente poder conversar, ver como que a gente pode ajudar ela. Sim. Então, assim, por mais escolas assim. Mais escolas com inclusão real, tá, gente? Não é uma inclusão de papel. É uma inclusão que coloque as crianças para realmente estar uma com as outras, né? E dar oportunidade. Eu acho que vocês, empresas que trabalham home office, que têm a possibilidade de levar uma mãe para trabalhar, trazer dignidade à sua casa. Eu falo que, a partir do momento que as empresas começarem a olhar essas mães de forma que elas são capazes, porque somos capazes. Muito. E levar essas mulheres para trabalhar de alguma forma dentro das possibilidades dessas mulheres, vai mudar muito. Porque hoje eu acho que o grande problema de todas essas mães, a grande dificuldade é o financeiro. Né? O dinheiro muda a vida. Gente, não é o dinheiro vai mudar a vida, mas o dinheiro traz a essas mães possibilidades, né? De um remédio. Sendo bem sincera, a minha mudou, porque assim, né, quando eu trabalhava em empresa, eu morava com os meus pais, né? Foi tendo coragem de abrir a minha que eu consegui começar a ter um retorno financeiro legal para poder alugar o meu apartamento e morar com a minha filha. Ter a sua liberdade com a sua filha, né? Para conseguir contratar uma babá, né? Para não precisar mais depender tanto, né, dos meus pais, porque... Chega uma hora que eles precisam viver, né? Exato. É exatamente isso, né? E cuidar, gente, de crianças que têm essas dificuldades, essas necessidades, precisam ser pessoas que entendam mesmo o nosso universo, né? A gente tá ali para ensinar, tá ali... Mas é difícil a gente encontrar. Hoje, eu vim gravar aqui e deixei a Mirella com o Bernardo. A Mirella é uma mãe do Projeto Dino, que falou, Keila, vou lá te ajudar. Então, a gente é um grupo de apoio. Semana passada foi a Isa, que me auxiliou com o Bernardo. E por ela ser mãe de crianças especiais, mães de filhos autistas, já sabe lidar com a situação do meu filho, né? E a gente deixou uma caixinha para vocês perguntar algumas coisas para nós. Qual a maior dificuldade e qual o maior aprendizado em ser mãe atípica e solo? Dá conta de tudo. Dá conta de tudo? Dá conta de tudo. Dá conta de trabalhar o dia inteiro, né? De cuidar da Cristal, de saber sobre as terapias, de cuidar da minha vida, de cuidar de tudo. Acho que, para mim, é isso. Tá, vamos ver outro aqui. Como adaptar a casa de acordo com o grau da síndrome ou do autista? Assim, o do autista, normalmente... Gente, é tudo muito caro, tá? Eu não vou romantizar e não vou falar... Porque, assim,
A parte financeira é a parte mais complicada que tem quando você tem um filho com algum, vamos dizer, do âmbito, né, de deficiência. Então, tem várias formas de adaptar a casa. Se a criança é cadeirante, tem que ter toda a adaptação. Se a criança é cega, tem que ter toda a adaptação. Então, tem várias formas, né? Criança rara, talvez tenha também várias mudanças. No meu, recentemente, eu descobri que o Bernardo, a parte sensorial do Bernardo, precisa de cuidado mais específico. Estímulos, né? Os estímulos mais específicos. Então, eles falaram que eu preciso ter em casa algumas redes específicas, são redes de lycra, brinquedos que ele possa balançar com firmeza, sem poder cair. Então, eu estou começando a fazer orçamento para essas coisas, porque eu vou ter que adaptar a casa para o Bernardo se sentir na hora das crises, não vou falar crise, mas na hora que ele está buscando Ansioso. a parte sensorial mais aguçada, ele tem um lugar que ele possa se sentir seguro, que são esses balanços, se acalmar, né? São essas redes, são essas lycras. Tem a doutora Mariana Espíndola, ai, obrigada, doutora. É um show depois. A gente vai falar dela, tá muita agora é da coisa, Cristal né? também. Ela é da Cristal também. A doutora Mariana está com a gente no projeto, é uma neurologista pediátrica maravilhosa. Então, assim, a gente precisa usar, tem alguns coletes, né, que hoje usa com pezinho para ajudar na parte sensorial. Eu estou aprendendo agora que existe várias coisas que pode auxiliar a criança nessa parte sensorial. Só que assim, gente, caro pra caramba. Caro pra caramba. Então, assim, você precisou mudar alguma coisa na sua casa para ajudar a Cristal? Eu evito colocar muitos obstáculos. Então, como a Cristal é uma criança... Ela ainda é um pouco hipotônica, né? Explica pro pessoal o que é hipotônica. Mais molinha. Mais molinha, né? Mais delicada. Então, por exemplo, a Cristal, se você esbarra nela, ela cai. Né? Se não tem nada para ela se segurar, ela cai. Às vezes ela mesma, ela vai andar, ela acaba dando uma desequilibrada, não que ela cai, mas você percebe que ela dá aquela desequilibrada, aquele balancina, parece que ventou ali. Sim, tá. Então, assim, eu evito tantos obstáculos. Quando eu fui procurar um apartamento para alugar, eu procurei eu queria uma casinha, né? Eu gosto muito, assim, de casa. Então, eu queria alguma coisa com quintalzinho. Tá. Né? Então, assim, eu procurei algo que fosse totalmente plano, não tivesse nenhum tipo de degrau, porque ela não sabe descer nem subir escada sozinha. A gente ajuda ela. Eu sei. No plano, ela anda super bem. Então, o que eu faço ali é evitar colocar muitos obstáculos, né? Tá. Justamente para não acontecer nada. Ó, tem no meu, que as pessoas fizeram pergunta, a Késia perguntou para mim, qual futuro você espera para uma criança atípica no Brasil? Olha a pergunta da Késia. Nossa, né? boa. Gente, a gente está num ano de eleição, né? Procurem prestar atenção aí, né? Como vai ser daqui para frente, né? Porque a gente precisa de políticas boas para levar a nós... Ah, a Keila vai falar de política. Não vou falar de política não, tá, gente? Nem de esquerda, nem de direita, eu vou falar nada disso. Eu vou falar de políticas boas, sérias, que vai levar a nós possibilidade de fazer um mundo, um Brasil melhor para essas crianças que estão chegando, né? Voltado, né, para pessoas que pensam no mundo atípico. Porque, né, assim, eu apoio, eu faço, mas não faz, gente, não faz. Então, o que a gente espera do futuro para essas crianças no Brasil? Que olhem a gente, não só em alguns momentos, que olhem as nossas necessidades e que faça que o Brasil seja um Brasil de levar as nossas... dar oportunidade a nós, né? De levar as nossas necessidades à frente, não parar, né, em leis e que a gente realmente funcione, né? Se sinta inserido. De verdade, né, amiga? Em todos os lugares. Em todos os lugares. Se sinta confortável em todos os lugares, né? Porque eu ainda sinto muito isso quando eu saio com a Cristal. Eu não levo ela em qualquer lugar, né? Então, por quê? Porque ela não se sente confortável, porque não é um local que... Você está respondendo uma pergunta aqui. O que você acha que precisa melhorar para um melhor conforto de crianças, né, especiais? Foi a Duda, minha sobrinha, que perguntou. É isso, né? Lugares que pensem também, né? Nas nossas realidades, né? No mundo típico e no mundo atípico, né? Sim. Porque, às vezes, você vai em um restaurante que não tem nada que você possa utilizar, tipo, para um autista, vamos dizer, né? Sim. Às vezes até um cardápio... Você não está preparada, um cardápio mais visual. Ou um cardápio muito, muito diferenciado, né? Às vezes a gente só precisa ali de um arrozinho, um feijãozinho... Uma batata frita.
Os autistas, eles têm muita restrição alimentar. A Cristal, se deixar, ela come até pedra. Então, tá vendo? São exato. Ela somos come muito mães bem. atípicas, mas um universo diferente de diagnóstico, né, amiga? Exato. Tá. Então, assim, pessoas que têm seus comércios, né? Pensem, quando vocês começarem a buscar uma arquiteta, procure uma mãe atípica, tá? Que vai poder ajudar vocês. A gente faz projeto, faz obra. Faz um projeto legal para vocês receberem essas crianças aqui. Tem uma mãezinha que me perguntou do projeto, se eu já pensei em desistir alguma vez de estar à frente ou de cuidar do projeto Dino. Gente, é assim, já pensei em desistir, sim, porque não é fácil você estar à frente, porque eu vou só... É uma frase que eu vou falar que vocês vão entender. A ingratidão, ela é o pior sentimento que a pessoa pode ter. Então, tem muita coisa que envolve a ingratidão quando você está no mundo social. Porque, às vezes, as pessoas pensam que o mundo social ele é sujo. Ah, tá ali, vai estar crescendo em cima de alguém. Isso machuca muita gente. Então, dá vontade, sim, de desistir, mas a gente não desiste porque existem pessoas ruins, mas existem muitas pessoas boas. Então, a gente vai sempre na vibe que existem pessoas boas que precisam da nossa voz para poder fazer um mundo diferente, possibilidades diferentes. E é muito mais fácil desistir, né? Do que continuar. O que você pretende fazer para ajudar mais as mães atípicas? Gente, aqui, ó, né? Vou terminar aqui a parte de perguntas. O que a gente pretende mudar? A gente pretende levar a voz dessas mulheres para onde mais alto puder, né? Sim, onde elas mais puderem ser reconhecidas. O que a gente puder abranger. De todas as áreas para poder ajudá-las, né? Levar conhecimento, levar conscientização para vocês, mudar o olhar de vocês para o mundo atípico, abrir oportunidades. De trabalho, mercado, exato, né? Doações, sabe? Para poder ajudar as nossas mães do projeto. Então, eu acho que a gente quer abranger muita coisa. A gente tá lançando aqui esse podcast, exato, com um assunto que tá muito em alta hoje em dia, né? É muito falado hoje em dia. Mas precisa ser falado por nós, né? Mas precisa ser falado por quem vive. Por quem vive, é visceral. Exato, né? Exato. Alice, uma amiga minha, fala. A gente sabe o que precisa, o que não precisa, o que tem que falar, o que não tem que falar. A gente sabe que as pessoas aí fora acabam falando muita besteira porque não entendem, né? Não é por mal nem nada, mas às vezes é porque falta ali uma conscientização. Gente, não fala assim, fala assado, né? E tá tudo bem, né? Porque todo mundo precisa aprender. Todo mundo precisa aprender, não tem problema. E eu sou muito grata a Deus pela sua oportunidade de estar aqui com você. De levar, né, amiga? De levar as pessoas conhecimento, conscientização e trazer também para as pessoas possibilidade de voz. Eu sei que a carga é grande, né? Mas assim, a gente tem o poder de torná-la mais leve. Sim. Basta a gente mudar o olhar. Sim. Para a situação. Para a situação. Então, obrigada. Obrigada, por esse momento gente. de troca. Sim. É o primeiro de muitas coisas e histórias que estão por vir. Sim, né? Espero que vocês gostem. Dê o feedback pra gente. Pra gente saber se foi legal. Vai ter muita coisa que vai melhorar, né? Mas é o primeiro de muitos, assim, eu espero. E que a gente possa levar para as pessoas transparência, né? Exato. E conscientização. Conscientização. Né? Conscientização. É a melhor forma, eu acho que é o melhor jeito de todo mundo conseguir nos olhar de uma forma, não vou falar correta, mas de uma forma que deixe a gente mais leve, né? Como a gente quer ser olhada. Sim. Obrigada, amiga. Obrigada. Beijo e até mais, gente. Daqui uns dias a gente solta aí mais podcast para vocês.